problema. Eu só entro lá e dou uma espiadinha na sala, tá? Fica de boa. Olá. Olá, olá. E aí, senhor? Dia a dia. Vamos. Deixa eu projetar aqui para vocês. Eu terminei atrasado também da terceira série. Bom dia, senhor. Bom dia. Nem abri o arquivo ainda de vocês. Hoje é um módulo só. Tranquilinho. Mas é um módulo... Bom dia, senhor. Bom dia. Um pouco complexo. Um segundinho para eu abrir o arquivo. Para eu abrir nossa apostila. Lá na página 223, no módulo 28, conflitos... Ah, mentira, não é isso não. Módulo 214. Oi, senhor. Tudo bem? Questão Palestina e Israel, 214. Aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Essa é a região. A gente vai falar do Oriente Médio ainda, mas de um conflito específico, tá? De um país chamado Israel e o que já foi um país e hoje não é mais um país e está tentando voltar a ser país, está quase aceito como país, voltando ao status de talvez um dia voltar a ser um país, que é a Palestina, que é hoje um território que não é um país, mas poderia ser um país que deveria ser um país, tá? Hoje, onde tinha esse país é outro país que é Israel. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho dessa vertente histórica do surgimento de Israel ou da criação de Israel. Só lembrando que nós estamos falando de um espaço de terra pequeno, porém com uma importância histórica gigantesca, que é essa areazinha aqui, ó, do Oriente Médio. Especificamente, a gente vai falar desse pedacinho verde aqui, ó, que é o Estado de Israel hoje, mas que tem passagens históricas muito, muito, muito importantes, né? Numa área rica em petróleo, com muitos conflitos, predominam povos árabes, como nós já falamos, mas eu tenho o povo judeu, que está aqui nesse pedacinho. E aí eu tenho uma luta de Israel e Palestina, desde a criação do Estado de Israel. A gente vai entender um pouquinho da origem do país Israel, desse país criado para os judeus e de todos os conflitos, tá? Israel entra em conflito desde a sua criação, a gente vai ver que foi em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial, até os tempos atuais. E esses conflitos nunca cessaram. Eles aumentam, diminuem, mas nunca terminou esse conflito. Então eu vou localizar com vocês o espaço. Ó. A Palestina é uma porção do Oriente Próximo. Esse Oriente Próximo é tudo que está aqui, ó, pertinho, principalmente do Mar Mediterrâneo, nesse espacinho pequenininho aqui. Se estende genericamente da região do Sinai, essa região aqui, até o sul do Líbano. Então eu vou achar o Líbano aqui, ó, esse pedacinho, que é outro país pequenininho que eu tenho nessa região, passando por áreas importantes, como o Mar Mediterrâneo, aqui, e o Rio Jordão, que vai delimitar. Vocês vão lembrar que é uma área muito, muito, muito seca. O Rio Jordão é o principal rio que passa nessa região. Então vai ser um rio muito importante, inclusive para abastecer esses países aí. E quem dominar o Rio Jordão, ou quem controlar o Rio Jordão, tem a possibilidade de explorar as águas dele um pouco mais. Vai ser bastante disputado
E é uma das coisas que nós vamos falar na aula de hoje. Tá? Essa pequena porção do Oriente Médio apresenta, como nós já sabemos, um clima mediterrâneo, né? E a maior parte dele árida. Então, nesse pedacinho, pertinho do mar Mediterrâneo, eu vou ter chuva, por causa da evaporação do mar Mediterrâneo, e na bordinha que chove, tá? Mas na maior parte do território como um todo, e até da parte do interior aqui, eu tenho áreas áridas, são secas, tá? São áreas desérticas em grande parte. A região denominada Palestina faz parte daquilo que, desde o princípio, os historiadores chamavam de crescente fértil, pertinho aqui do rio Tigre, Eufrates, que passava pelo Mediterrâneo, essa área da Palestina. E o seu interesse por conta ou por superpotências deve-se a dois fatores. Primeiro, posição geográfica. Segundo, localidade muito perto de onde eu tenho produção de petróleo. Então, ter o controle dessa área aqui, primeiro que é uma porta de entrada para o Mediterrâneo, proximidade com a Europa, fica bem na rota de passagem para eu chegar no Oriente Médio. Tá? Segundo, que eu tendo esse controle, eu estou bem perto desses caras que produzem muito petróleo aqui, ó, Arábia Saudita, Iraque, Irã, principalmente, ou os Emirados Árabes aqui, que são grandes produtores de petróleo, o Kuwait também, o Catar também. Então, tem uma importância estratégica na sua posição, mesmo sendo bastante seco. Tá? E aqui eu entro com um processo histórico. Eu tenho 2 videozinhos que eu vou tentar mostrar para vocês, que vai ilustrar todo o processo de consolidação, formação do Estado de Israel, disputas e as guerras todas. Então, os vídeos acabam ilustrando, são curtinhos, e acabam ilustrando tudo isso, e facilita a minha visualização no material. Então, eu vou passar um dos vídeos antes da gente começar a fazer, de fato, a leitura e marcar aqui as partes importantes do texto. E depois, no final, eu passo um outro para consolidar a nossa ideia. Mas, basicamente, falam a mesma coisa. Antes disso, eu vou falar o que não se fala no texto, tá? Que é o primeiro parágrafo só aqui, ó. A partir do segundo, já trabalha no texto. Então, eu só vou trabalhar o primeiro e segundo parágrafo aqui no comecinho. Então, fala o seguinte. Região da Palestina, esse nome, Palestina, vai ser muito característico. O pessoal que é mais religioso vai lembrar da Palestina, por um exemplo, como o local de nascimento de Jesus. Né? Nascimento não necessariamente, mas de crescimento de Jesus. Então, a antiga Palestina abarcava toda aquela região ali, onde está, por um exemplo, Jerusalém. Né? Fica na Palestina, ou na antiga Palestina, na região da Palestina. É uma área, tá? De grande importância. Nazaré fica na antiga Palestina. Tá? Então, aqui, ó, a região palestina, desde a antiguidade, vem sendo palco de ações de potências que se sucedem com o passar do tempo. A terra, desde a antiguidade, foi disputada entre hebreus e os filisteus. Tá? Então, tenho 2 grupos que estão destacados aqui pela antiguidade. O povo hebreu, basicamente, é a formação do atual povo judeu. O povo judeu é o antigo povo hebreu, tá? Os hebreus. E todas as guerras travadas contra os filisteus, por domínio territorial. Com o passar do tempo, outras potências vão ocupar essa área. Por ali passam macedônios, com Alexandre. Passam os persas, tá? Com Dário e Xerxes. Passam os romanos. E aí, o que nós mais temos registro histórico é dos romanos, né? Todas as passagens bíblicas que se passam nessa região conotam ali um domínio romano. E eu tenho ali destacamentos romanos, eu tenho ali um governador romano tomando conta dessa região da Palestina. Tá? Depois dos romanos, vieram os árabes, que estão lá até agora e ocuparam toda a região, e já foi domínio também dos turco-otomanos. E aí vocês vão lembrar do Império Turco-Otomano. Eu vi uma aula do Emílio. Ele já está com vocês... Não é do Emílio de vocês? Vocês já estudaram a Primeira e Segunda Guerra? Foi ano passado, né? Foi ano passado, mas Isso, quem senhor, quiser foi ano agora passado.
Não é Marinha. esse ano. Então é do ano passado. Eu olhei a aulinha do Emílio no 9º ano. Foi isso mesmo. E ele fala, né, do Império Turco-Otomano, que chega na Primeira Guerra Mundial como uma das potências, e um dos blocos, um dos lados, e vai ser o bloco derrotado, junto com a Alemanha. Então, esse território que pertencia aos turco-otomanos vai passar o controle de quem ganhou. Nesse caso específico aí, do espacinho que a gente vai trabalhar, vai ficar na mão dos britânicos, vai ficar na mão do Reino Unido, tá? Estes últimos, caso do Sorry. turco-otomano, vale. Deixa pra lá, já vi. Tudo bem. O que você Já viu? peguei. Compartilha agora o que você viu, mano. Quer ver as coisas escondendo? Eu ia perguntar qual era a página, mas eu vi que tá na tela. Ah, tá. Valeu. Esses últimos turco-otomanos tiveram o seu espólio na região dividido entre ingleses e franceses. Quando falo em espólio, eram as posses do Império Turco-Otomano. O tal do Império Turco-Otomano, grandão, com um monte de conquista, vai virar só a Turquia, depois da Primeira Guerra Mundial, vai perder muito seus territórios. E esses territórios que o Império Turco-Otomano tinha conquistado vai ser dividido entre ingleses e franceses. No caso específico, o espacinho que a gente vai trabalhar, que é a Palestina, ficou na mão dos ingleses, tá? Ó, o território da Palestina passou ao controle inglês no final do Império Turco-Otomano, que ele coloca aqui como 1918, alguns falam 1922, mas é pós Primeira Guerra Mundial, como um protetorado, virou um protetorado inglês. A região era ocupada nesse período por árabes, mas vários grupos de judeus começaram a se instalar na região. E a esse movimento dos judeus que estavam espalhados pelo mundo voltarem para a Terra Prometida, leva o nome de sionismo. Eu tenho um movimento sionista, onde os judeus tentam retomar a Terra Prometida, de onde eles haviam sido expulsos há tanto tempo atrás pelos árabes, pela ocupação árabe, mas isso há muitos centenas de anos atrás, e eles passam a comprar terras e voltar para essa mesma região, da Terra Prometida, com o intuito de conquistar o que era chamado de Terra Prometida, tá? Essa Terra Prometida tem fundamentação bíblica. Se vocês conhecem, tá aqui, ó, tá no Velho Testamento, tá? É a terra que Deus prometeu para Abraão, para o patriarca, para fundar ali o seu povo, para começar ali o seu povo. Talvez quem tem mais religiosidade que eu, quem estuda um pouco mais religião, saiba até falar um pouco mais que eu. Mas existe um pacto de Deus com Abraão que fala sobre a terra prometida. E os hebreus são esse povo. O judeu é parte desses hebreus que tentam voltar para a terra prometida. Tá? Eu tenho um fato que vai acelerar o sionismo, que vai acelerar a volta do judeu para essa localidade, da terra prometida. Tá? Após a Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, existe um enorme afluxo de refugiados judeus que fugiram da Europa e foram para essa região. Então, após a Segunda Guerra e até mesmo durante a Segunda Guerra, muitos judeus fugindo da perseguição nazista passam a voltar ou a buscar essa região, patrocinados por judeus em outras partes do mundo. Tá? Os conflitos vão se acentuar nessa região entre árabes e a quantidade cada vez maior de judeus, e o Reino Unido vai abrir mão do protetorado, vai devolver esse protetorado. Não quero mais, não vou tomar mais conta, isso daqui só está me dando problema. E aí quem vai encabeçar o cuidado com essa área vai ser a recém-criada ONU. E a ONU vai estabelecer ali a região como um local de recebimento dos judeus e vai criar um país para o povo judeu, aproveitando tudo o que aconteceu na Segunda Guerra, o Holocausto, a perseguição para esse povo. Começa com uma ideia inglesa que a ONU compra de pegar um pedaço desse território da Palestina e formar um país para os judeus. Esse país vai ser criado e vai ser batizado como Israel, tá? Então, volta ali a ter o povo israelita nesse local. Até aqui, tranquilo para vocês? E a parte mais complexa é essa daqui. É a parte da história, de como aconteceu.
E por isso, eu vou utilizar o videozinho. Deixa eu só abrir o videozinho para passar para vocês a formação desse Estado de Israel. Esse primeiro vídeo que eu vou passar é uma reportagenzinha. E ele vai adiantar bastante para mim o depois. Era só um instantinho. Eu vou abrir e compartilhar com vocês aqui. Pensei que ia direto, não foi. Eu copiei o link, depois na hora que eu joguei não foi, mas vamos lá. Vai dar certo. Eu já acho. Não é isso que eu quero, não. Mais um segundinho. Eu acho que é esse daqui. Achei. Deixa eu compartilhar com vocês. Bora. Pessoal, eu estou usando diretamente o YouTube, que quando a gente está baixando, ou quando alguém baixa e utiliza o vídeo, sem mostrar a pagininha do YouTube, sem ter os créditos todos, o YouTube está bloqueando. Então, por isso que eu tento com vocês aqui mostrar a reportagem do jeito que aparece, não estou nem colocando em tela cheia para mostrar os créditos todos, para ver se não barra os nossos videozinhos, senão a gente fica só na aulinha mesmo, tá? Não posso nem usar vídeo. Então, prestem atenção, por favor, a reportagem é bem curtinha. Israelenses e palestinos é milenar. Ao longo dos séculos, os dois povos, descendentes dos mesmos grupos étnicos, foram protagonistas de várias desavenças religiosas e disputas de terra. Os confrontos se intensificaram depois da Segunda Guerra Mundial, quando uma resolução da ONU dividiu o território da Palestina. O Repórter Brasil explica essa história que alternou momentos de negociação de paz e de escalada da violência. A demanda pela criação do Estado de Israel se fortaleceu no fim da Segunda Guerra Mundial, depois do extermínio de 6 milhões de judeus. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou a divisão da região ocupada pela Grã-Bretanha no Oriente Médio. Uma parte formaria Israel e outra um Estado palestino. A resolução da ONU fixou estas fronteiras para os dois territórios. Desde então... Aqui é a nossa base, tá? 48, reunião da ONU, pós-Segunda Guerra, resolveu criar um Estado para os judeus. A proposta da ONU era exatamente essa daqui, ó. O Estado judaico, é tudo isso que está pintado aqui de amarelo, e o Estado árabe, que era a Palestina, ficou o laranja. Então, alguns dos questionamentos. Primeiro, tudo era o Estado árabe, tudo era Palestina. E agora os palestinos vão ter que dividir o seu território com outro país. De cara, eles não vão aceitar, não vão compartilhar dessa ideia, óbvio, né, de ceder as terras. E o Estado judaico, inclusive, ficou maior do que o Estado árabe. Então, além de criar um país para os caras, ainda fica com a maior parte do território. E aí vai começar os conflitos de interesses e a não aceitação, tá?
Então, várias guerras modificaram o mapa do Oriente Médio. Em alguns momentos, Israel chegou a ocupar a faixa de Gaza, o Sinai, depois devolvido para o Egito, a Cisjordânia e as colinas do Golã, que pertencem à Síria. Ó, nós vamos também estudar sobre isso. Israel, em algumas guerras, para poder se manter ali, ele vai ser atacado e vai contra-atacar. Ele vai ocupar áreas como a Península do Sinai, tá? Gigante aqui, ó, que basicamente faz fronteira aqui da África com a Ásia, fica bem no meio, a Península do Sinai. Hoje voltou a pertencer ao Egito, mas conseguiu tomar essa área durante muito tempo. A Cisjordânia, que era um dos pedaços que formaria esse Estado da Palestina, e até um pedaço da Síria aqui em cima, as colinas de Golã. Hoje, o que vai chamar muita atenção, a gente vai falar bastante, é da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que são os dois pedaços que são ocupados e são administrados por palestinos, que formaria hoje o que seria um país novo, que seria a Palestina. Quem briga para ter um país hoje é a Palestina, os palestinos. Uma nova resolução da ONU estipulou que os israelenses deveriam se retirar dos territórios ocupados, mas Israel fez o contrário, anexou a parte árabe de Jerusalém. Ao longo dos anos, os israelenses se retiraram das cidades palestinas, mas criaram assentamentos de colonos judeus. Atualmente, este é o mapa do Estado de Israel. Os palestinos fizeram 2 intifadas ou lutas contra a ocupação. Sem os recursos e o poderio militar do adversário, eles recorreram a atentados suicidas. Israel retaliou com ataques pesados. Em 1993, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, assinaram um acordo para um processo de paz, mas a complexidade do assunto impediu avanços. No ano 2000, uma nova tentativa de negociação, mas os palestinos rejeitaram a proposta de Israel. Depois da eleição do conservador Ariel Sharon, Israel começou a construir um muro para separar o país das áreas palestinas. A situação se complicou com uma divisão entre os palestinos. O grupo Hamas passou a dominar a faixa de Gaza, enquanto a autoridade palestina controla a Cisjordânia. Israel e o Hamas assinaram vários acordos de cessar-fogo, mas a trégua foi rompida em muitos momentos. Os palestinos reclamam da política de expansão de assentamentos adotada por Israel. Beleza. Deixa eu voltar a compartilhar a apostilinha para a gente agora ver tudo isso que foi falado no nosso texto e a gente vai dar esses destaques. No final eu passo mais um vídeo para tentar exemplificar e fixar isso de novo. Então, partiu. Já tínhamos visto aqui e começamos aqui com a Palestina e o Estado de Israel. Criação do Estado de Israel, onde começou, de fato, o problema. Está aqui. Essa é a parte do mandato britânico na Palestina. Toda a parte que ficou sob os cuidados da Inglaterra. Entre elas, esse pedaço aqui, que é a Palestina. Perto do Mar Morto, aqui, Mar da Galileia, toda essa região é onde eu tinha a Palestina, domínio do povo palestino, tá? Essa daqui é a partilha proposta pela ONU. Então, depois que os britânicos não querem mais esse mandato, não querem mais esse protetorado, que já falaram que vão sair da área, a ONU foi lá e fez a proposta de criar um país para os judeus, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial. E, na proposta original, ficaria desse jeito aqui, ó. Isso aqui é a proposta para 47, partilha da Palestina. Tudo era Palestina, e a partir de agora, tudo que está nessa cor aqui, que eu não sei o que é, esse marronzinho, seria o tal Estado de Israel. E isso seria o Estado de Israel. O que seria a Palestina? O que sobraria? Todo esse roxinho. Todo esse roxinho ficaria Palestina. E eu tenho mais um problema que a gente vai discutir daqui a pouco, que é o status de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sagrada para 3 religiões. Tá? Os patriarcas surgiram aí. Os patriarcas são das 3 religiões. Tá? É sagrado para o islamismo, é sagrado para o cristianismo e é sagrado para o judaísmo.
Então, uma das discussões é como fica a cidade de Jerusalém. Na proposta da ONU, está pintado em amarelo, fica assim, ó, Jerusalém e seus subúrbios como zona internacionalizada. Então, seria uma zona internacional, não seria de nenhum dos dois países, eles compartilhariam a administração, mas não seria posse de nenhum país. Zona internacional, cidade de Jerusalém. Proposta da ONU, tá? Conflitos entre os árabes, que ocupavam toda essa região, e agora os israelenses, porque agora eu vou ter um país chamado Israel, e eu vou ter um povo que vai levar a alcunha de israelense, tá? Que basicamente é o povo judeu. Com a criação do Estado de Israel, vocês vão destacar aí a criação no ano de 1948, e quem fez isso daí, que foi a ONU, um espaço para a criação de um Estado de menor dimensão para os árabes palestinos era a proposta. Então, esse seria o Estado árabe, basicamente a Palestina, do povo palestino, e seria criado o Estado de Israel, que ocuparia, na verdade, a maior parte do território. Tá? Obviamente, os palestinos não aceitaram essa divisão da Palestina com os judeus, e nesse cenário de animosidade explícita, aconteceram várias guerras, vários conflitos, como os que foram colocados no videozinho. Então, eu tenho guerras a serem destacadas aqui. Então, destaquem algumas das guerras, alguns desses conflitos. Ele não fala, mas em 48 eu já tenho um, que é para fixação, assim que foi feito o Estado de Israel, os estados vizinhos ali, os países tentaram não deixar que o país fosse criado, eles conseguiram, com o apoio geralmente dos Estados Unidos, ou das potências europeias, se fixar. Então, eu tenho a primeira guerra, que foi em 48. As guerras que vão levar nome e que vão ficar bastante conhecidas vão ser essas daqui. Ó. Primeiro, conflito de Suez. Em 1956, eu tenho uma tentativa de destruir o Estado de Israel. Conflito e Guerra de Suez. Em 67, eu tenho a Guerra dos 6 Dias. Essa Guerra dos 6 Dias é uma guerra que ficou muito questionada, porque foi iniciada por Israel. Israel, depois de, obviamente, quase ter sido destruído aqui em 56, em 67, afirmou que os países vizinhos ali, principalmente 3 deles, estavam combinando e se organizando para fazer uma nova ofensiva contra Israel. Então ele fez um ataque preventivo. Ele se organizou primeiro e atacou os seus vizinhos antes que fosse atacado. Essa era a alegação. Aqui, ó. Israel tomou terras de 3 países árabes, alegando defender-se de um ataque iminente que ia acontecer. Os territórios e os países são: a partir da Guerra dos 6 Dias, Israel, além de atacar os vizinhos, anexou terras deles. Falou, essas localidades aqui são exatamente os pontos de onde os meus vizinhos vão me atacar. Então eu vou ocupar esses espaços para eles não conseguirem me atacar mais. Tá? E ocupou a faixa de Gaza e a Península do Sinai. Essas duas que estavam sob o controle do Egito. A Cisjordânia, que estava, obviamente, sob o controle da Jordânia. E as colinas de Golã, que faz parte da Síria. É o sul da Síria, as colinas de Golã. Então, ocupou pedaço da Síria, pedaço da Jordânia, que é a Cisjordânia, e 2 pedaços sob o controle do Egito, que era a Península do Sinai, e também a faixa de Gaza. Tá? Depois eu tenho outro conflito aqui, ó. 67, anexou essas terras. Em 73, eu vou ter a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia mais sagrado do judaísmo. Tá? Então, é um feriado sagrado. Seria mais ou menos para o cristianismo o Natal. Tá? Comemora-se ali um feriado importante, um feriado religioso importante. Então, nesse dia específico do Yom Kippur, Egito, Síria e Jordânia vão atacar de surpresa Israel. E nesse momento quase que Israel é destruído por conta desse ataque surpresa aqui. Tá? Eles tentavam recuperar os territórios que foram anexados por Israel na Guerra de 6 Dias, aqui nessa Guerra do Yom Kippur. Tá? Com a ajuda principalmente de novo dos Estados Unidos, Israel consegue se reorganizar, uma força, apesar de ser um estado pequenininho,
de população pequena e tudo, é um estado muito moderno e um estado rico, e a força militar é mais forte. Então consegue se recuperar desse impacto inicial e consegue expulsar de novo esses países árabes, não sem causar um prejuízo grandão. A partir da Guerra do Yom Kippur, em 1973, eu tenho que vai ser classificado como a primeira crise do petróleo, retaliando as potências que ajudaram a Israel, Estados Unidos, Inglaterra, por um exemplo, os países árabes, que são os maiores exportadores de petróleo do mundo e já tinham criado a OPEP, passam a reduzir a oferta do petróleo para esses países, causando a falta do petróleo nas principais economias do mundo. É o primeiro momento que o preço do barril de petróleo decola no planeta e eu tenho a primeira crise do petróleo. Primeiro momento em que o petróleo faz com que algumas economias passem por grandes dificuldades, tá? Invasão do Líbano em 82. Eu tenho outro conflito agora com o Líbano, e esse conflito é interessante, porque o Líbano é vizinho, né? Olha o Líbano aqui, ó, tá vendo? Então faz fronteira com o norte de Israel, o sul do Líbano. E o sul do Líbano estava ocupado por um grupo terrorista. E o presidente do Líbano pediu para que Israel invadisse o Líbano e combatesse esses caras. Então, o presidente do país pede, por favor, você tem como invadir o meu país e anexar um pedaço das terras do meu país? E aconteceu. Em 82, ocupação israelense do sul do Líbano, essa parte de baixo aqui, a pedido do então presidente libanês, o que transformou o pequeno vizinho de Israel num palco de guerra com a Síria, que vai discordar e vai entrar em guerra com o Líbano por conta disso, tá? E com grupos palestinos que, de bases do sul do Líbano, atacaram o norte de Israel. Então, a partir daqui, a milícia e os grupos armados que estavam aqui, depois da invasão, vão atacar o norte de Israel. E o norte de Israel ataca e invade o sul do Líbano, brigando também com a Síria e com os grupos palestinos daqui. Parece uma guerra sem fim aqui, todo mundo se engalfinhando. Tá? Aqui eu tenho os territórios ocupados. Percebam, depois de 67, que é a Guerra dos 6 Dias, que Israel faz aquele ataque preventivo, isso é Israel, o que está pintado em amarelo aqui. Tá? Eles anexam todas essas áreas em roxo. Então percebam que eles vão anexar pedaços bem maiores do que o próprio território de Israel. E vão controlar durante muito tempo. Depois vão fazer acordos de paz e vão devolver. Hoje, inclusive, devolveu as colinas de Golã aqui para a Síria. Hoje, tem 2 pedaços aqui, que são os mais famosos e mais conhecidos, que ainda estão sob um controle israelense, mas com grupos políticos palestinos, que é essa parte aqui, que é a Cisjordânia, e essa parte aqui, que talvez é a mais conhecida, inclusive aqui para nós, virou até letra de funk aqui no Brasil, que é a faixa de Gaza. E a faixa de Gaza, infelizmente, ganhou notoriedade por conta de uma quantidade enorme de atentados terroristas. Daqui a pouco a gente vai falar do grupo Hamas, que ocupa hoje essa região e domina essa região. É um grupo extremista islâmico que faz os atentados terroristas e por isso a faixa de Gaza ficou conhecida nesse formato de ser muito perigosa. Homem-bomba, né? Na letrinha do funk ainda fala, na faixa de Gaza tem homem-bomba, e relembra esse homem-bomba dessa região. A gente fala um pouco mais deles daqui a pouquinho. Tá? Movimentos de revolta. A gente vai falar em intifada, esse nome aqui. Intifada são movimentos populares de palestinos contra israelenses que ocupam pedaços da Cisjordânia ou pedaços da faixa de Gaza. Tá? Eles querem que esses grupos de israelenses saiam daqui, querem expulsar. A Intifada, a primeira delas é em 1987, também é chamada de Guerra das Pedras. Como é uma revolta do povo, e de um povo extremamente pobre, a maior parte dele não tem armas. Então ficou muito conhecido os embates de jovens nas ruas atirando pedras contra o exército israelense.
E sempre ficou marcada a desproporção de força. Então, sei lá, eu tenho ali um adolescente, igual a alguns de vocês, atirando pedras nos soldados israelenses que devolvem tiros, tá? Que colocam tanques para poder combater esses jovens revoltosos do outro lado. Então, sempre tem a desproporção da morte de um soldado israelense e 100 manifestantes do outro lado. Então, muito grande a desproporção de forças. Tá? Então, a esse movimento é chamado de Intifada. Tá? Ação Popular Palestina, coordenada por essa organização aqui, ó, OLP. Esses palestinos se organizam. O principal personagem, fundador dessa organização para a libertação da Palestina é esse senhor aqui, é o senhor Yasser Arafat, tá? Vai ser líder até morrer, ele vai coordenar esse movimento, tá? Hoje não leva mais esse nome de OLP, virou AP, Autoridade Palestina, que é a que mais briga para formar um país, que seria a atual Palestina, tá? Essa intifada era contra a presença de israelenses nos territórios de Gaza e da Cisjordânia, reivindicado pelos palestinos para formar o seu país. A intifada levou autoridades israelenses e palestinas a conversarem. Após esses problemas de 87, os líderes dos dois países estão aqui, em 1993, selando um acordo de paz para acabar com a intifada, para acabar com essa revolta. E nesse momento, um passa a reconhecer o outro. O grande problema aqui é que os palestinos nunca reconheceram a formação de Israel. Nunca consideraram Israel um país e sempre é um grupo invasor que deveria ser expulso da terra deles, que era a Palestina. A partir dos acordos de paz, eu já passo a ter uma mentalidade, olha, eu aceito então, não deu certo, não consegui expulsar vocês já estão aí há tanto tempo, e, sei lá, eu aceito que exista o país de vocês e agora vocês vão nos apoiar a formar o nosso país. Essas eram as conversações que aconteciam aqui, tá bom? Dificuldades nessa implementação de paz. Esses acordos de paz sempre vão ficar só no papel, nunca vão conseguir sair de fato do papel, tá? Tá aqui. O processo lento de retirada das pessoas israelenses que estavam em território palestino levou ao pessoal a reclamar, e eu vou ter a segunda intifada no ano 2000, né? A segunda revolta, porque o povo demorava para desocupar as terras, principalmente da Gaza, ou de Gaza, aqui, e da Cisjordânia. Então não cumpriu rapidamente o que prometia. Outros probleminhas. Outro ponto de atrito, que não ficou resolvido na reunião da cúpula dos líderes israelenses e palestinos, e é o principal motivo pelo qual eles brigavam, seria a situação de Jerusalém. Os dois países, Israel e também a Palestina, que iria ser formada, queria que Jerusalém fosse a sua capital. Hoje, o Estado de Israel, recentemente, depois acho que está com uns 2 anos, proclamou que a capital do país deixaria de ser a Tel Aviv, que sempre foi, e seria Jerusalém. Hoje, os israelenses afirmam que Jerusalém é a sua capital. Então, a briga pela cidade de Jerusalém é outro componente de discordância entre esses dois povos aí. Então, todas as discordâncias vão levar, de novo, a uma revolta popular, classificada aqui como Segunda Intifada, ano 2000. Se confrontou o exército israelense e o povo palestino de novo, numa desproporção enorme de forças. No decorrer do início do século XXI, chegamos agora, depois dos anos 2000, os impasses, as questões entre judeus e palestinos, levou, ó que palavrinha bonita, ao recrudescimento das ações terroristas palestinas. Nos anos 2010, 2011, 2012, voltaram a ter um monte de atentados terroristas. Se fortaleceu uma célula terrorista dentro da Palestina, chamada Hamas. A gente passa agora a falar sobre o Hamas. Para tentar impedir esses ataques palestinos suicidas, como mostrou na reportagem, ataques à bomba que eram arremessadas nas cidades de fronteira israelense,
e com a única intenção de causar o terror. Então não era uma guerra, tá? Eram só atentados pontuais que atingiam qualquer pessoa a qualquer momento. Então, sei lá, da fronteira eu solto foguetes, eu solto explosivos que vão explodir e vão matar alguém em Israel, independente de quem seja. Não tem que ser militar, não tô nem aí. Se é idoso, se é criança, se é mulher, eu vou explodir. Eu vou me disfarçar, eu sou um homem-bomba, entro em algum lugar muito movimentado em Israel, sei lá, num restaurante, num shopping center, alguma coisa do tipo, e vou lá e detono o explosivo onde tiver muita gente, sei lá, num domingo à tarde eu vou no shopping center, no meio da praça da alimentação, e ali eu ativo o explosivo e vou explodir porque eu vou matar uma quantidade grande de pessoas. A ideia é essa. Para evitar isso, ou para diminuir isso, Israel toma uma posição bastante rígida de isolar a Cisjordânia. A ideia é construir um muro em toda a fronteira da Cisjordânia com Israel. E não é um murinho qualquer. Além de longo, é um muro de 8 metros de altura. É um muro gigante para impedir que surjam ataques daqui para cá. Tá? Essa é a intenção. E vai isolar esse povo aí. Inclusive, a ONU vai condenar a construção do muro porque vai deixar um monte de palestinos que trabalhavam em Israel sem conseguir passar, sem conseguir acesso, sem conseguir água, isolou, cercou esse povo na área da pobreza. Então, quando eu faço um ato como esse, eu separo, obviamente reduziu a quantidade de ataques, mas as pessoas boas, que não eram terroristas e não promoviam isso, dependiam de trabalhar em Israel, não vão conseguir passar também. Então aí arrebenta a vida de todo mundo. Tá? Murinho, 600 quilômetros de extensão, 8 metros de altura, isolando a Cisjordânia de Israel. Está aqui o murinho. Tá? Integrante da antiga OLP, Organização para a Libertação da Palestina, mudou o nome, hoje é Autoridade Palestina. Eu tenho um grupo chamado aqui de Fatah. Então aqui nós vamos trabalhar com 2 grupos agora. O Fatah, que é o que sempre atuou junto com o Yasser Arafat, que foi o seu primeiro líder, tá? Desde a década de 70, ele vai morrer só em 2004, assumiu o que a gente chama de posição moderada. Então, o Fatah é um grupo que queria entrar em acordo com Israel para poder formar o país Palestina. Era aquele dos acordos que a gente viu apertando as mãos, e aquele senhor que apareceu nos 2 vídeos dos acordos era o Yasser Arafat. Tá? Inclusive, ele ganhou o Nobel da Paz. Não ganhou, não. Ele fez o acordo de paz em 93, não. O Nobel da Paz não ganhou, não. Ele visava garantir o cumprimento do acordo, sofre a oposição de um grupo radical, que nunca aceitou. Então, as pessoas, que são a maioria, que entendiam que vamos entrar em acordo com Israel, vamos reconhecer o país, já perdemos esse território, e vamos formar o país para a gente, formavam o Fatah, que é esse grupo da Autoridade Palestina que quer criar um país, chamado Palestina. Só que vai surgir dentro dos palestinos um grupo revoltoso, um grupo radical, que é o Hamas. Esse grupo nunca aceitou Israel e não aceita até hoje. Então não existe negociação de paz nenhuma com o Hamas. E forma essas células terroristas que nós falamos agora. Tá? E esse Hamas vai ocupar hoje o que a gente chama de faixa de Gaza. Não reconhece soberania de Israel sobre a região da Palestina. Ou seja, nunca existiu Israel. É um invasor, nunca foi um país. Passando a desenvolver atividades terroristas que dificultaram ainda mais os acordos de paz. Então, os acordos de paz que estavam próximos de acontecer com o Fatah, esquece, não vai dar certo, porque o Hamas vai atrapalhar com esses atentados todos. Tá? Após a morte de Arafat, em 2004, já estava velhinho, o Fatah perdeu força e o grupo Hamas passou a se fortalecer. Até que em 2006, recentemente, o Hamas saiu vitorioso num processo eleitoral e aí ganhou as urnas.
o grupo terrorista virou partido político e ganhou a eleição, tá? Nesse sentido, elegeu aqui a maioria dos parlamentares para a formação do governo da Autoridade Palestina. Obviamente que o grupo terrorista, que o grupo extremista, o grupo radical chegou ao poder. Aqueles acordos de paz todos, esquece, não vai rolar. E vai aumentar os enfrentamentos com o Estado vizinho, que é Israel. Em fim de 2009, o Hamas, que hoje governa o que a gente chama de faixa de Gaza, começou a lançar sobre cidades israelenses próximas à sua fronteira mísseis e foguetes. Atacou Israel. É óbvio, né, que Israel vai ter uma reação, de novo, desproporcional. Não tenho como comparar a força militar desse grupo extremista, o Hamas, com a força israelense, do exército israelense, que é um dos melhores do mundo, não é um dos mais numerosos, mas é um dos mais avançados do mundo em tecnologia. A reação israelense se fez em forma de uma expedição punitiva, invadiu a área, utilizando helicópteros, tanques, esquadrões de infantaria, invadiu a faixa de Gaza, destruiu prédios públicos e privados. Aqui existe uma crítica grande da ONU, tá? Que os israelenses não teriam atacado só alvos militares, teriam atacado alvos civis. Inclusive aqui ele fala, ó, hospitais, escolas, residências teriam sido alvo da incursão e da destruição provocada pelo exército israelense, tá? A ONU, inclusive, mandou missões para lá e até missões da ONU foram atacadas pelas forças de Israel. A ação israelense realmente sustou ataques terroristas, óbvio que reduziram os ataques terroristas, mas foi mundialmente criticada pela desproporção da força utilizada. Muito mais forte, óbvio. A questão de maior evidência entre Israel e Palestina foi a partir de 2010, com a intenção israelense de construir um muro lá na Cisjordânia. Construir na Cisjordânia novos assentamentos judaicos. Então aqui eu volto tudo para trás. Nos acordos de paz da década de 90, eu ia retirar todos os assentamentos judaicos da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Tá? E foi fazendo. Tirou quase 90%. A intifada do ano 2000 porque estava demorando demais. Era para ser mais rápido. A partir de 2010, que assume o poder conservador israelense, que não quer nem bater papo com a autoridade palestina nenhuma, estou nem aí para eles, tem a intenção de aumentar isso daí. Então, voltar atrás do que tinha sido combinado lá atrás. Olha, eles não assumem a parte deles, continuam nos atacando, nós não vamos cumprir a nossa também não. A gente vai aumentar a nossa ocupação desses territórios e não quero nem saber. Tá? Contradizendo os acordos que obrigam Israel a se retirar dos territórios ocupados. Em fins de 2010, o governo brasileiro reconheceu o Estado palestino, segundo as fronteiras estabelecidas antes de 1967. Em 2016, a ONU condenou a instalação de novos assentamentos judaicos na Palestina, tá? Na Cisjordânia. Um dos grandes problemas é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela vai ser disputada entre esses dois povos, né? Quem é o dono da cidade de Jerusalém? E tem na sua porção mais antiga vários centros sagrados para 3 religiões, ó. Cristianismo, tem a Igreja do Santo Sepulcro e o Jardim das Oliveiras, na cidade de Jerusalém. Para os muçulmanos, que tem o Monte do Domo, de onde, teoricamente, Maomé ascendeu ao céu, e uma mesquita muito famosa, que é a Mesquita Dourada. Do judaísmo tem um pedacinho do Muro das Lamentações, que era do Grande Templo, e ainda tem o Templo dos Patriarcas, que fica exatamente nas igrejas e sinagogas e tudo das 3 religiões ali no meio. Inclusive o túmulo de Abraão. Então aqui seria algumas dessas imagens. Estou terminando o módulo, deixa eu ver se vai abrir o videozinho de Jerusalém. Ou se vai fazer igual o outro que não abriu, sem vergonha.
Não abriu também não. Deixa eu ver se é esse. Não é. Mas não vai precisar desse não. Eu vou usar o outro que eu tenho aqui mesmo, tá? Mas é uma das situações. Agora eu vou passar um pedacinho de vídeo que vai falar de novo do Estado de Israel e tudo que nós conversamos. E vai ser evidenciado. Então, tudo que eu falei vai ser repetido. O videozinho é muito bom. Esse é um pouquinho mais longo, tem mais de 10 minutinhos, tá? Vou compartilhar com vocês primeiro aqui. E vai falar exatamente o que eu falei. Em 2018, o Estado de Israel faz 70 anos. Mas para entender como esse país foi criado e por que esse mesmo fato é celebrado por israelenses e lamentado como uma catástrofe por palestinos, é preciso recuar no tempo. É preciso ir além de maio de 1948, quando Israel, país, foi criado, e entender as raízes ancestrais das disputas que até hoje envolvem a região. No fim do século XIX, movimentos nacionalistas cresciam por toda a Europa. É nesse momento que surgiu o sionismo. O nome sionismo se refere à teoria desenvolvida nessa época pelo húngaro Theodor Herzl, segundo a qual a sobrevivência do povo judeu, que vivia espalhado pelo mundo, dependia da criação de um Estado próprio. A ideia é que esse Estado fosse erguido na região da Palestina. À época, a Palestina estava sob domínio do Império Otomano e a maioria de sua população era árabe e muçulmana. A justificativa para que o Estado de Israel fosse criado justamente ali tinha ligação com histórias bíblicas que falavam da terra de Israel. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano chegou ao fim e a região da Palestina passou a ser então de domínio britânico. Os britânicos mantiveram posições ambíguas em relação aos interesses árabes e judaicos nessa região. Dois documentos mostram bem isso. O primeiro deles, de 1917, é a Declaração Balfour. O documento foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores inglês daquela época, que deu apoio à causa sionista e impulsionou a imigração judaica nas décadas seguintes. Mas nesse jogo ambíguo, os britânicos também publicaram o Livro Branco de 1939, que limitava a imigração judaica e restringia a compra de terras árabes por judeus. Enquanto isso, a perseguição nazista aos judeus na Europa ao longo da década de 30 e no começo da década de 1940 deu impulso à imigração para a Palestina, inclusive clandestinamente. Nesse período, os conflitos se intensificaram em cidades como o antigo porto de Jaffa, onde árabes se revoltaram contra o estabelecimento de judeus no território. Eles viam o sionismo como uma estratégia colonial e imperialista europeia, enquanto os judeus viam a imigração para a Palestina como uma alternativa de sobrevivência ao Holocausto nazista. A despeito do rechaço local, essa presença de judeus na Palestina cresceu. Um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, os judeus já eram 1/3 da população da região, que ainda estava sob mandato britânico. Em 1947, a ONU tinha sido recém-fundada. Foi ela, a Organização das Nações Unidas, que propôs um plano de partilha do território entre árabes e judeus, logo após a saída dos britânicos. A sessão da Assembleia Geral que apoiou essa decisão expressa na Resolução 181 foi presidida por um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. O documento recomendava a criação de 2 estados independentes e de um regime especial internacional para administrar Jerusalém, cidade que é sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos, além de ser sagrada para os cristãos também. As autoridades judaicas aceitaram o plano da ONU, mas as lideranças palestinas e árabes não. Foi Davi Ben-Gurion quem declarou em 14 de maio de 1948 a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram o novo país. Depois de um ano de conflito, foi estabelecido um armistício em 1949 e foi traçada no mapa da região uma linha divisória que ficou conhecida como Linha Verde. O Estado de Israel foi criado em 1948, mas o Estado palestino não foi criado. Ao contrário, ele acabou em parte ocupado por Israel e em parte dividido em pedaços. A faixa de Gaza ficou sob controle do Egito. A
da Cisjordânia e a parte leste de Jerusalém ficaram com a Jordânia. Israel passou a ocupar um território maior que o previsto pela ONU. Cerca de 700 mil árabes foram expulsos ou deixaram suas casas e cidades. Tornaram-se refugiados em países vizinhos, como a Jordânia e o Líbano. Ao mesmo tempo, judeus de várias partes do Oriente Médio e sobreviventes do Holocausto na Europa passaram a imigrar em massa para Israel. No início, nas décadas de 1950 e 1960, Israel era governado por políticos de inclinação socialista, com unidades produtivas coletivas, os kibbutz, espalhadas pelo território. Mas a tensão com países vizinhos aumentava. Em 1964, com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina. Até hoje, a OLP é a principal entidade representativa dos palestinos. Em 1967, houve mais uma guerra importante na região. A Guerra dos 6 Dias reafirmou a supremacia militar de Israel. O país derrotou o Egito, Síria e Jordânia e ampliou consideravelmente seu próprio território. Os israelenses dominaram então a faixa de Gaza e a península do Sinai ao sul, além das colinas do Golã ao norte e da Cisjordânia a leste, incluindo a porção oriental de Jerusalém. Esse movimento de expansão é até hoje condenado pelas Nações Unidas. Essa situação levou o Egito e a Síria, em 1973, a realizarem um ataque surpresa no dia mais sagrado para os judeus, o Yom Kippur, o que deflagrou uma nova guerra. Israel amargou a derrota no começo do conflito, mas venceu no final. Em 1977, a direita chegou ao poder pela primeira vez em Israel, dando impulso a uma política de construir assentamentos judaicos na Cisjordânia, que havia começado antes no governo trabalhista. 2 anos depois, em 1979, Menachem Begin, então primeiro-ministro israelense, assinou um acordo de paz com o Egito, mediado pelos Estados Unidos. Com isso, Israel deixou o Sinai. Em troca, o mais populoso país árabe da região, o Egito, foi o primeiro a reconhecer o Estado judaico. Por outro lado, militantes palestinos liderados por Yasser Arafat, da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, mantiveram ataques a Israel ao longo de toda a década de 1970 e de 1980. Uma das bases que eram usadas para lançar foguetes contra Israel, no sul do Líbano, foi atacada e ocupada em 1982. Foi a partir desse evento que nasceu o grupo xiita libanês Hezbollah, um dos mais aguerridos grupos a lutar contra o Estado israelense, financiado pelo Irã. Em 1987, um grande levante contra a ocupação israelense da Cisjordânia e de Gaza ganhou força entre a população palestina. Era a primeira intifada, série de protestos que foram duramente reprimidos pelas forças de Israel. Nesse mesmo ano foi criado o Hamas, um grupo fundamentalista sunita baseado na faixa de Gaza que buscava a libertação da Palestina, o fim de Israel e que se opunha também ao OLP de Arafat. No meio de tantas guerras e desentendimentos, o ano de 1992 marcou o início do que poderia ser uma virada positiva. Naquele ano, o trabalhista Yassin Rabin foi eleito primeiro-ministro de Israel. Ele foi o responsável por abrir conversas de paz com os seus vizinhos, que levaram à assinatura do Acordo de Oslo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina em 1993. O documento foi assinado por Rabin e Arafat. A OLP reconheceu a existência de Israel e Israel reconheceu a OLP como legítima representante dos palestinos. Em 1994, esse diálogo foi ampliado. Israel assinou um acordo de paz com a Jordânia, segundo país árabe a reconhecer o Estado judaico depois do Egito. Tudo ia bem, ou pelo menos melhorando, até que grupos fundamentalistas começaram a sabotar o processo de paz. Em 1995, um judeu de extrema-direita assassinou Rabin em praça pública na cidade de Tel Aviv. O Hamas, por sua vez, iniciou uma série de ataques terroristas contra civis israelenses, e aí os acordos de paz degringolaram. As conversas até ganhariam um novo fôlego em 2000, depois que o trabalhista Ehud Barak foi eleito no lugar do conservador Benjamin Netanyahu. Em Camp David, nos Estados Unidos, Barak ofereceu controle compartilhado de Jerusalém e 90% dos territórios ocupados a Arafat, mas a negociação não vingou. A direita voltou ao poder com Ariel Sharon, em Israel, em 2002, consequência do início da segunda intifada em 2001, o incremento de ataques suicidas à bomba contra israelenses. Israel começou então a construção de um muro, ao longo de partes das fronteiras com a Cisjordânia, adentrando em terras palestinas sob críticas redobradas de vários países.
Em 2005, um recuo israelense. Sharon retirou tropas da faixa de Gaza e passou a ser controlada pelo grupo palestino Hamas 2 anos mais tarde. Esse vai e vem de gestos fez com que, nas décadas seguintes, presidentes americanos como Bush e Obama tentassem levar Israel e Palestina à mesa de negociações de novo, mas foi sem sucesso. Mais uma vez, a região mergulhou numa guerra. Israel realizou ataques contra Gaza em 2009, 2012 e 2014, matando milhares de palestinos, revidando os lançamentos de foguetes por parte do Hamas contra o território israelense. Os capítulos de violência se repetiram exaustivamente ao longo dessa história de diversas maneiras. Em 2015, por exemplo, houve a chamada Intifada das Facas, uma série de ataques feitos contra israelenses por palestinos munidos de facas. Em resposta, o exército israelense fez novas incursões militares contra palestinos. 70 anos depois de sua fundação, Israel se consolidou como uma potência. Com apoio americano, o país tem uma das forças armadas mais bem equipadas e treinadas do mundo. Tem também uma economia pujante que produz ciência e tecnologia de ponta. Todo esse poder, no entanto, convive com a acusação de que o país marcou a própria história com inúmeros episódios de abuso no uso da força, abusos condenados reiteradamente pela mesma ONU, que em 1948 criou o Estado de Israel. Do outro lado, a Palestina segue sem ser reconhecida como Estado. Vive a divisão política entre a Cisjordânia, que é controlada pelo Fatah mais moderado, e Gaza, controlada pelo Hamas mais radical, e tem uma economia fraca que sofre com bloqueios impostos por Israel. Em 2018, a paz ainda parece distante. Restam ainda obstáculos antigos, um deles é o controle dos locais sagrados. Muitos israelenses e palestinos consideram Jerusalém a capital indivisível do seu próprio Estado, enquanto a ONU propõe o controle compartilhado desse local. Outro ponto de desacordo é o retorno ao território de pelo menos 5 milhões de refugiados palestinos. Outro ponto, Israel se recusa a negociar com o grupo armado palestino Hamas, que é chamado de terrorista por Israel, um grupo, aliás, que sequer reconhece a existência do Estado judaico. E por fim, os palestinos denunciam a expansão dos assentamentos de colonos israelenses sobre a Cisjordânia, que é um território palestino ocupado por Israel. A solução para esse impasse septuagenário permanece como um dos maiores desejos para os que comemoram e para os que lamentam esse aniversário em todo o mundo. Tá aí tudo que nós falamos, reproduzido, muito bem feitinho no vídeo aí. Bom, qual a apostila para a gente fazer os exercícios agora? Vamos lá. Primeira pergunta aqui. Fala o seguinte. Se israelenses e palestinos já assinaram um acordo de mútuo reconhecimento, por que se observam cenas como essa que foi exibida aqui, que mostra a intifada? Essa daqui é a mais nova das intifadas. Guerra das Pedras, percebam, tá? Contra o exército israelense. Vamos lá. Alternativa A. O fato de esses povos se odiarem historicamente e não haver meios que os façam conviver pacificamente. Esse é o motivo de ter esse tipo de manifestação. É só porque eles se odeiam e não tem nenhum tipo de política de paz. É impossível ter. B. A intervenção de potências regionais, como a Arábia Saudita e Irã, que procuram dividir esses povos para impor as suas políticas. O problema são os vizinhos, que querem que eles continuem brigando. C. Interesse dos palestinos pelo petróleo que está na Cisjordânia, nas proximidades de Jerusalém. Alguém falou em petróleo? Essa região não tem petróleo. Tem água. Eles brigam por água, não por petróleo. D. A demora de Israel em ceder territórios ocupados e libertar presos políticos. Esse é o motivo. Que não desocupa os territórios, demora um monte para desocupar os territórios, e aí o pessoal se revolta e cria o que foi chamado de intifadas. Revolta popular contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Esse é o motivo. E aí? Intervenção dos Estados Unidos e Europa, que mantendo esses povos em guerra, tentam se aproximar do Irã de forma alguma, né? É a ideia, e de forma alguma tenta se aproximar do Irã. A briga com o Irã é ainda maior. Então, letra D de doido.
2. Figura abaixo apresenta as fronteiras entre os países envolvidos na questão palestina. Estou vendo aqui no corte do mapa. Israel, aqui. A Cisjordânia, aqui. E a Jordânia, aqui. Tem as linhas que dividem. O Vale do Rio Jordão é onde passa o Rio Jordão aqui, na Cisjordânia. Beleza. Com base na análise dessa figura e considerando o conflito entre árabe e israelense, pode-se afirmar que, para Israel, é importante manter a ocupação na área litigiosa por tratar-se de uma região. A área que Israel tem litígio e controla é essa faixa aqui da Cisjordânia. Essa faixa que está colocada aqui, está sob o controle de Israel. Por que que é importante eles manterem o controle dessa área? Vamos lá. É uma área de planície propícia à atividade agropecuária. Essa área aqui não é de planície, está vendo aqui? A área mais elevada? Não é planície. É um platô central, é um planaltão. Não é uma planície. Planície só vai ter aqui no Rio, que é o Vale do Rio Jordão. Nesse pedaço aqui. Poderia ser. E é tudo seco. É uma área estratégica, dado que abrange as duas margens do Rio Jordão. Deixa eu ver se abrange as duas margens do Rio Jordão. Vamos ver já, Mariana, se é isso aí que você está falando, tá? Não pega as duas áreas do Rio, das duas margens. Uma margem está aqui na Jordânia e a outra na Cisjordânia. Então não pega. C. É uma área habitada, majoritariamente por colônias israelenses. Não, essa área da Cisjordânia é por povo árabe palestino, a maior parte da ocupação. D. Garante a hegemonia israelense sobre o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo está do outro lado. Não tem nada a ver aqui. A área de litígio está longe do mar Mediterrâneo. Eles já controlam todo o Mediterrâneo aqui. Então não, tem que ser aí então. Vamos ver se a Mariana acertou. Estrategicamente situada, devido ao relevo e aos recursos hídricos, destacando-se o Mar Morto e o Jordão. O Mar Morto e o Jordão, principalmente o Jordão, está aqui colocado, é aí que está certa mesmo. Parabéns, Mariana. Acertou. 3. Sir, qual é a 1? A 1 é a letra... Deixa eu ver aqui. D de dado. Doido. Obrigada. 3. O conflito árabe-israelense e a questão da Palestina consistem num processo de caráter político, religioso, econômico e socioambiental. Considerando os recursos hídricos e a geopolítica local, é correto afirmar que... Vamos lá. Recursos hídricos, tá? Água. Com a ocupação de territórios vizinhos, Israel teve acesso a fontes hídricas na Cisjordânia e no rio Yarnuk, resolvendo o problema da falta de água. Nós estudamos bastante sobre a falta de água de Israel no ano passado, no 9º ano. E a gente viu que mesmo chegando lá no Jordão, eles ainda tinham que fazer um monte de dessalinização. Então, acho que essa A vai estar errada. Resolvendo o problema da falta de água, eu acho que não. Eles continuam tendo problema com falta de água. Tem que fazer dessalinização. B. Em todo o território original ocupado, a utilização da água subterrânea em Israel tem beneficiado os palestinos. De jeito nenhum. Um dos problemas é que enquanto os israelenses têm acesso a um monte de água e conseguem extrair e usar muita água, os palestinos ficam quase sem nada dessa água. Então não tem beneficiado os palestinos coisa nenhuma. C. Para Israel, a água é um problema de segurança nacional. Verdade, falta água lá. E representa um dos maiores obstáculos para um acordo de paz com os palestinos. Isso é verdade. Porque ao fazer o acordo de paz, eles teriam que devolver o controle da Cisjordânia. Se devolver o controle da Cisjordânia, eles vão perder o acesso ao Rio Jordão e o controle do Rio Jordão. Então, o que eles já têm de problema com água vai aumentar. Então, um dos problemas aí é esse acesso à água. Então, a letra C está correta.
a 4. Em setembro de 93, o Estado de Israel, que aparece na ilustração a seguir, deixa eu ver. Tá, área de ataque. Estou vendo aqui Israel, Cisjordânia colocados no mapa. Certo, vamos lá. Em setembro de 93, o Estado de Israel e a OLP, atual ANP, celebraram um acordo em que se comprometiam a iniciar um processo de convivência pacífica entre os dois povos. Verdade. A ideia correta acerca desse acordo é que esse acordo de 93, que é o quase deu certo, o início lá das tratativas, tinham como objetivo o quê? A implantação do Estado palestino será realizada com a devolução de territórios árabes conquistados por Israel no sul do Líbano. Não tem nada a ver com as colinas de Golã, que era lá no sul do Líbano. Não era essa a ideia dos acordos de paz, não. B. O reconhecimento da OLP por Israel era uma parte do acordo que os palestinos reconhecessem o país Israel. Pode ser visto como estratégia de contenção do avanço de grupos fundamentalistas pró-Irã entre os palestinos. O acordo de paz com esse grupo que é moderado pode ser visto como uma forma de prejudicar os grupos terroristas que estavam junto com o Irã. No caso específico é o Hamas. Pode estar certo. Esse acordo de paz, de certo modo, conteria os ataques desse grupo, porque a OLP ia tomar conta do país como um todo. A intenção talvez fosse essa. A B pode estar correta. C. A assinatura do acordo levou o líder palestino, Yasser Arafat, a se exilar na Tunísia. Não. Uma vez que se mostra contrário a qualquer iniciativa concreta de paz. Não, ele era o líder do negócio, de tentar a paz. Ele que apertou a mão do povo lá. Então a C está errada. Foi ele que assinou o acordo. D. O apoio norte-americano à iniciativa judaico-palestina ocorreu de acordo com a estratégia de reduzir a influência de Saddam Hussein no Oriente Médio. Os Estados Unidos apoiou realmente a iniciativa de formar o país Israel e Palestina, se reconhecerem, mas estratégia para influenciar, reduzir a influência de Saddam Hussein no Oriente Médio? Eu acho que não, mas ficou confuso. E a iniciativa de paz tem como opositores em Israel os líderes trabalhistas Isaac Rabin, não, e Shimon Peres, que não concordam com a autonomia da faixa de Gaza. Ó, o Isaac Rabin é um dos caras que iniciou o processo lá de apertar a mãozinha em 93. Inclusive foi morto por um radical. Então a letra B que é a correta. Questão difícil. Letra B. 5. Faz parte da tragédia desses conflitos que o principal santuário judeu e muçulmano estejam não só na mesma cidade, mas também na mesma rocha. Os árabes o chamam de Haram al-Sharif, nobre santuário, e acreditam que dali Maomé ascendeu ao céu. Abriga as mesquitas de Al-Aqsa e de Omar, e é o terceiro mais importante santuário do Islã. Os judeus o chamam de Monte do Templo, pois ali se erguia o templo sagrado dos judeus. Numa das laterais está o Muro das Lamentações, até hoje, lugar mais sagrado do judaísmo, que é o que sobrou do templo. O conflito entre muçulmanos e judeus pelo controle da cidade mencionada no texto tem preocupado o mundo e incitado inúmeras tentativas de negociação, até hoje sem sucesso. A cenário alternativa que apresenta a cidade aludida no texto, a cidade citada no texto e a sua localização. Nossa. É Jerusalém, não é, senhor? E esse Cisjordânia. É Jerusalém que está na Cisjordânia. Essa cidade de disputa não é Roma,
poderia ser Hebron, né? Hebron é a cidade sagrada ali também, mas a sagrada mesmo vai ser Jerusalém. E agora? É Jerusalém mesmo, essa cidade que está sendo disputada entre eles? É Jerusalém. Que fica na Cisjordânia. 6. Palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramala, na Cisjordânia, ou Ramallah, para acompanhar o voto da resolução que pediu o reconhecimento da chamada Palestina como um Estado observador, não membro da ONU. Então isso foi muito importante para a Palestina. A ONU se manifestando sobre a condição de um Estado palestino. O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas, soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaços e dançaram pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. Não é país ainda, mas é um Estado observador da ONU. Isso faz com que saia do nada, de não ser nada, a uma proposta de formar um país. E a ONU reconheceu isso em 2012. Tá? A mencionada resolução da ONU referendou a delimitação institucional das fronteiras territoriais. Acho que não. Eu também acho que não deu a fronteira, não. Ainda não chegou nesse ponto de estabelecer fronteira. Aumento da qualidade de vida da população local. Também acho que só porque a ONU vai reconhecer, não aumentou a qualidade de vida. Implementação do Tratado de Paz com os israelenses. Também não falou de Israel fazendo a coisa de paz lá. Então, falou da ONU reconhecendo só. acredito eu que seja D. Vamos ver. Sobre o apoio da comunidade internacional. A ONU seria essa comunidade internacional a uma demanda nacional, que é a da formação de um país. Eu acho que a D está certa também. Apoio da ONU, de uma comunidade internacional, dos países que votam na ONU, sobre uma demanda nacional, que é o pedido dos palestinos para se tornar um país. Ô, E aí? senhor, minha internet caiu, eu não consegui pegar as respostas da 3, da 4 e da 5. Então anota aí. A 3, letra C. Ok. A 4B, de bola. Uhum. E a 5E. Ah, tá, obrigada. Imagina. E a 6 aqui agora, só faltava analisar a alternativa E, que fala equiparação da condição política com os demais países. Ainda não, né? Não reconhece como país ainda e não tem esse reconhecimento de ter um presidente, por um exemplo, e ter representatividade. Então, realmente, a letra D vai estar certa. Apoio da ONU a uma demanda nacional da formação de um país. 7. A respeito das áreas que Israel ocupou em 67 durante a Guerra dos 6 Dias, é correto afirmar. Vou lembrar que eles ocuparam basicamente 3 áreas. Eu vou precisar lembrar quais são essas áreas. Ocupado por Israel. Área A, área B, área C e área D. Área E. Tá. Que é a passagem aqui na água. O que eu estou procurando aqui? Tem que falar o que está certo. A seta A do mapa indica Cisjordânia, pretendida pelos palestinos. Cisjordânia. Não, aqui é Colinas de Golã. Cisjordânia é a letra B. Esse pedaço aqui que é a Cisjordânia. Perto do Mar Morto. Não A, não B. A seta B indica Colinas de Golã. Reivindicada pela Síria. Não. Colinas de Golã é a letra A, que é da Síria. C. A seta C indica a faixa de Gaza. Seta C é a faixa de Gaza. Reivindicada pela ANP como pátria. Pode ser essa. A faixa de Gaza
junto com a Cisjordânia. Então seria a C e a B. Que fala sobre a faixa de Gaza. Isso aqui. E tá certo, a indicação a faixa de Gaza é aqui mesmo. Então. E a B é a Cisjordânia. E os dois formariam o país, que era a pátria, que seria a Palestina. Eu acho que a C vai estar certa. Eu acho que essa está certa. Vamos ver as outras. A seta D indica o deserto do Negev. D, deserto do Negev. O deserto do Negev fica aqui em Israel, ó, nessa parte aqui. Não fica na Península do Sinai. A seta E indica o canal de Suez. Não, o canal de Suez, ó, aqui fica o Golfo Pérsico. Nem Golfo Pérsico é aqui. Golfo de Adã, se eu não me engano. Aqui, ó, em Port Said, é onde eu tenho no Golfo de Suez o tal do canal de Suez, que emendou aqui para fazer a passagem entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Então, o canal de Suez está aqui. E não lá. Então, é assim mesmo. Que tá certo. Muito bem. Terminar esse negócio. 8 e 9. Vamos para 8. Questão discursiva. 8. Unicamp, 2017. Figura abaixo é uma arte cartográfica produzida por um artista chamado Julien Boussac. Ele cria aqui a Palestina, na obra dele, que é uma obra de arte, como um estado arquipélago, cheio de ilhas, cheio de pedaços. Por que ele fez isso? Vamos lá. A. Por que essa arte cartográfica, produzida pelo artista, retrata a Palestina como um arquipélago? Porque na hora de fazer a representação da Palestina, ele fez como um arquipélago? E quais são os dois territórios reservados atualmente aos palestinos retratados nessa arte? Seria esse pedaço e esse pedaço. Então, primeiro eu tenho que falar por que ele fez em forma de ilha, assim, cheio de pedacinho. Aí vocês vão lembrar que ele está fazendo uma crítica sobre as áreas que Israel controla dentro, principalmente, do que é a Cisjordânia. Por isso, ele fez em forma de ilha. Então, ele não colocou em continuidade ou em espaço contínuo, porque essas áreas que estariam em branco seriam as áreas que têm colônias judaicas aí. É uma crítica, falando que dentro do que seria o Estado palestino, tem um monte de israelenses ali. Tá? E as duas áreas que ficariam sob o controle do novo país, da Palestina, são a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Tá aqui, ó. Essa é a faixa de Gaza e isso daqui é a Cisjordânia. Pergunta B. Os conflitos entre israelenses e palestinos têm sido marcados por muita violência, tanto física ou aberta, quanto simbólica. Então tem a violência física e uma tal de violência simbólica. Identifique uma forma de violência física, essa é fácil. E uma violência simbólica. Aqui estão expostos os palestinos. A violência física fica muito caracterizado pelos conflitos todos. Quando Israel vai lá revidar um ataque à bomba, um ataque à sua fronteira, em forma de exército, não tem uma violência física colocada aí. Tudo certo? Tá? Violência física. Campos de refugiados. E aí, nesses campos de refugiados, eu tenho uma condição de agressão física. Olha, você vai ficar aí, você não pode voltar para cá, de pessoas que tiveram que sair e fugir da antiga Palestina. Mas fácil de falar mesmo são os conflitos armados. A violência simbólica é colocada de algumas formas assim. Eu não te faço a violência física, mas eu não te reconheço, eu não te aceito e eu domino você simplesmente. Então, ó, como violência simbólica, apropriação da dominação da Palestina como uma região distinta de Israel, sabendo que Israel se situa na Palestina. Então eu não lembro mais, olha,
onde está Israel é Palestina. Não, Israel é Israel. Não, você tem que lembrar que toda a região é chamada de Palestina e desde a antiguidade era Palestina. Ou seja, Israel está na Palestina. Não, Israel é Israel, Palestina nem existe. Então, essa é uma forma de violência simbólica. Eu aboli como se nunca tivesse existido a Palestina ali, depois que nós ocupamos. Não reconhecimento dos refugiados palestinos em território ocupado por Israel. Não reconheço esse povo. Também é uma violência simbólica. E uma das grandes violências simbólicas, que não é uma agressão física, é a construção do muro, para impedir que os palestinos tenham qualquer tipo de acesso a Israel. Então, o muro é uma agressão simbólica também. Não ataca pessoas, mas limita a liberdade de passagem, e isso é uma violência simbólica. Tá? E a última. Questão 9. É a letra A, que está correta. Fala sobre as posições do Brasil e dos Estados Unidos, principalmente com relação à mudança da capital de Israel, deixando de ser Tel Aviv, que é a capital antiga desde a criação, para ser Jerusalém, que era aquela do conflito, né? Então, os Estados Unidos apoiou a criação e a mudança da capital de Tel Aviv para Jerusalém, que Israel fez, Estados Unidos reconheceu, e o Brasil meio que foi na onda dos Estados Unidos para reconhecer também. Voltou atrás, isso já em 2019, no ano passado, porque nós temos muita relação de venda para os países árabes, principalmente de frango, de carne, e talvez esse apoio e mudar a nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém levasse a um atrito com os países que são nossos parceiros comerciais. E aí o Brasil recuou nisso, só falou, olha, tá tudo bem, eu apoio, mas sem ser oficialmente. Então a letra A é a que está certa. Deixa eu só cobrar algumas coisas de vocês. Deixa eu só conferir aqui quem está presente, para a gente poder cuidar da própria vida, tá? Primeiros, eu preciso que alguns de vocês confiram as atividades que foram feitas com relação à segunda nota do segundo bimestre. Está lá com uma atividade 2 para vocês. Semana 5, 6 e 7. Deixa eu ver se está aqui. Pode deixar, senhor. Tem que dar um confere lá. O João Lucas tá faltando, fez só a semana 6. Tem que ver se não enviou. Não, eu tô vendo, o João tá aí. João, você vai entrar lá. Você vai conferir a semana 5 e a 7. Apesar que foram uns 3 dias que eu já puxei, não sei se vocês já fizeram, tá? Só para ver se talvez não enviou. Talvez você executa e não envia, não aparece para a gente o que foi feito. O Henrique tinha a 7. O Pedro Gorgulho tinha a 7 também. Pode ser feita já. Minha preocupação é quando fica lá, tipo, a semana 5, tá com a semana 6 e a 7 feita e a 5 não aparece. E no primeiro B... A 7 não foi? Deixa eu ver. Então, faz 3 dias que eu puxei, Pedro. Você dá um confere lá, eu vou olhar no meu também. Eu não puxei mais depois desses 3 dias. Tipo, ontem e hoje eu não puxei. Eu puxei acho que sábado. Essas notas. Aí só confere mesmo, porque de vez em quando vocês fazem e o negócio não envia. Aí tem que clicar em enviar lá para ele ver, tá? Mas se você já fez, eu vou conseguir puxar, tá? Que é a 7. No primeiro B tá tudo certo. O pessoal que não tinha feito... Você fez. envia a nota hoje? Eu tô acabando de fechar, eu já vou colocar a nota sim. Vou ver se consigo colocar ainda hoje. Se eu conseguir, eu já coloco hoje. Eu vou puxar esses que não estavam preenchidos. Mas quem tá tudo preenchido, que são os demais que eu falei, eu já vou colocar lá, tá? Ô, senhor, eu acabei não enviando bom, mesmo. senhor. Isso aí. Confere lá, João. Tem que clicar para enviar. Aí aparecendo para mim, eu já puxo, tá? E já faço essas notas bonitinhas. Firmeza? Só conferir. Pessoas, o que depender de mim, deu por hoje.
Tá? Faz as atividades lá para não ficar acumulado quando vocês puderem. De hoje tem 8 questõezinhas. 7 questões. Beleza, professor. É Beleza? só esse módulo, né? Só esse modo. Então tá. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Semana que vem. professor. Até mais. É.